Um tabuleiro geopolítico já sob tensão para acomodar o confronto explícito entre Rússia e Ucrânia e o implícito entre Estados Unidos e China precisou se espremer mais um pouco nas últimas 60 horas para acomodar o mais novo capítulo de violência no mundo. Como você já sabe, as primeiras horas do último sábado produziram imagens fortes da invasão de Israel pelos integrantes do Hamas, grupo extremista armado que desde 2007 controla a faixa de Gaza. A organização é considerada terrorista por países como Estados Unidos e o Reino Unido. O ataque surpresa contra Israel foi a mais violenta ação em território israelense dos últimos 50 anos. Os serviços de inteligência do país não conseguiram antecipar que uma ofensiva dessa magnitude estava sendo preparada, o que trouxe incompreensão. O balanço mais recente das autoridades locais indica que ao menos 1.200 pessoas já morreram. Milhares de pessoas ficaram feridas. A geografia da região, sabemos, é complexa e a divisão de territórios entre israelenses e palestinos histórica. A faixa de Gaza é o território palestino localizado em um estreito pedaço de terra na costa oeste de Israel, na fronteira com o Egito. Daqui a pouco no mapa nós vamos esclarecer ainda mais para você que não está familiarizado. Essa região é marcada por uma pobreza profunda, aguda e uma superpopulação. São 2 milhões de habitantes morando em um território de 360 quilômetros quadrados. Para que você tenha dimensão, já que a nossa audiência é mais familiarizada com o mapa brasileiro, essa metragem é um pouco menor do que o estado de Santa Catarina, para acomodar cerca de 2 milhões de habitantes. Tomada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967, e entregue aos palestinos em 2005, Gaza vive um bloqueio de bens e serviços imposto pelos vizinhos de fronteira. A população local argumenta que os israelenses sufocam sua economia e asfixiam sua liberdade. Em nome disso, o grupo Hamas teria agido. A represária internacional e, sobretudo, ocidental foi imediata, e a resposta israelense às invasões do Hamas também. A disputa entre Israel e Palestina se estende há décadas e já resultou em inúmeros enfrentamentos armados e mortes. Em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs a criação de 2 estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob mandato britânico. Nesse sentido, nós reendereçamos aqui uma das imagens em que o Caio se apoiou mais cedo. Vamos ao mapa 1, que ajuda a gente na cronologia a entender agora como é que está a situação e a divisão territorial da região Israel-Palestina. E depois, quando eu puxar aqui um outro mapa, nós vamos para o contexto mais histórico. Neste momento, veja aqui, eu vou guiar um pouco o olhar de vocês que nos acompanham. No canto inferior esquerdo, nós temos a faixa de Gaza. Repare que nós temos Israel ensanduichando a faixa de Gaza e mais a sudoeste aqui, nós temos a fronteira com o Egito. Portanto, Egito e Israel acabam ensanduichando a faixa de Gaza, exatamente a região que eu há pouco destrinchava, cerca de 2 milhões de habitantes, para uma faixa territorial, uma extensão territorial de 360 quilômetros quadrados, o que faria com que essa região fosse equiparada praticamente ao estado de Santa Catarina, pensando aqui no Brasil. Nós temos, então, a faixa de Gaza mais a oeste e a Cisjordânia, considerado um outro território palestino, mais a leste. Nós vemos Jerusalém exatamente destacado como um dos pontos, praticamente no limite entre Cisjordânia e Israel. E nós temos a porção territorial de Israel preenchendo o espaço entre esses dois extremos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Essa é a geografia do conflito, e o Caio ressaltava o quanto que essa disputa tem de territorial, tem de poder em termos de território. É claro que você tem uma dimensão religiosa, inclusive para a roupagem com que cada um dos players vai reagir e se motivar para empenhar esforços, energia e luta. No limite, no entanto, nós não podemos perder de vista que é perfeitamente factível encontrar o sentido de disputa territorial para compreensão chave desse confronto. Veja então o território israelense, Tel Aviv mais para a parte superior do vídeo, e nós temos como vizinho da Cisjordânia, mais um terreno palestino, a Cisjordânia, temos como vizinho Jordânia. Então, esta é a geografia da região em torno da qual a gente tem que se debruçar para alcançar a complexidade do conflito. Vamos agora para uma segunda imagem. Essa traz uma contextualização histórica de maior fôlego. Repare da esquerda para a direita como foi o curso dos fatos.
nós tínhamos em 1946 esta configuração, numa imagem um pouco mais ampla, da região. Ou seja, nós tínhamos o Estado da Palestina num sentido mais geral, generalizado. Em face a tudo que foi a Segunda Guerra Mundial e a decisão da ONU, criou-se em 1947 o espaço israelense, a partir do qual, ou 48, a partir do qual os judeus poderiam acomodar num Estado-nação exatamente a sua cultura, exatamente a sua lógica, dividindo com os palestinos uma ou outra região deste espaço. Quais foram as regiões? Justamente a faixa de Gaza e a Cisjordânia. No entanto, o mapa ele é bastante didático, ilustrativo, no sentido de mostrar como, por parte dos israelenses e por parte dos palestinos, a despeito da divisão sugerida e proposta pela ONU, continuaram havendo disputas que reconfiguraram o mapa original do desfecho da ONU. E é exatamente em torno desse último mapa mais à direita, que nem é o mais atualizado, mas deixa clara a diferença entre o que foi teorizado e aquilo que foi se transformando, a configuração espacial em que foi se transformando o conflito. Esses mapas, eles nos ajudam a dimensionar justamente essa face territorialista com a qual a gente também consegue explicar a lógica do confronto. Estas duas imagens ajudam a gente a capturar um pouco mais dessa complexidade. Nesse sentido, pessoal, é possível dizer que, segundo alguns especialistas, já se consegue classificar os ataques sofridos por Israel como sendo os mais fortes desde a Guerra do Yom Kippur, conflito envolvendo árabes e israelenses em 1973, durante os preparativos para o feriado judeu do Yom Kippur, o Dia do Perdão, na região do Canal do Suez. Naquela época, os israelenses queriam garantir os territórios conquistados logo após a Guerra dos 6 Dias, mais uma das guerras da região. Esta foi vivida em 1967, só que os árabes decidiram atacar Israel em discordância. Naquela altura, eles foram liderados por Egito e Síria. Os países árabes eram os principais produtores de petróleo do mundo naquele contexto e aumentaram o preço do barril como forma de retaliação ao Ocidente pelo apoio a Israel naquela guerra. E justamente naquele contexto, a commodity, pessoal, chegou a saltar quase 1000% num curtíssimo espaço de tempo. Era o choque do petróleo que produziu consequências para todos os cantos do planeta. A gente vive hoje num outro mundo neste sentido da commodity do petróleo. Apesar de ainda ser um relevante personagem para a extração do petróleo, o peso e a influência do Oriente Médio são bem menores em comparação com os da década de 70. Ainda assim, teoricamente, o petróleo deve ser um dos ativos mais impactados. Para o Brasil, atenção à importação dos fertilizantes, visto que Israel é o 6º maior parceiro do nosso país no fornecimento deste produto. No que diz respeito às nossas exportações, o Oriente Médio consome bastante carne e milho daqui, principalmente o Irã. Sim, pode haver impacto prático para a nossa balança comercial brasileira e para os custos de produção em geral, mundo adentro, caso o petróleo siga uma trajetória altista. Esta edição do Manhã TC News se debruça sobre os acontecimentos e dimensiona o impacto humano, as consequências sociais, a ameaça à vida e também os impactos econômicos propriamente ditos, através de uma sequência de perguntas que nós vamos endereçar aos especialistas que vão passar pelo nosso Manhã TC News ao longo das próximas horas. A gente passeia pela pressão sobre a atual ordem mundial, o novo ingrediente para o tabuleiro geopolítico global, a maneira como players de maior relevância como China e Estados Unidos se posicionaram até aqui e deverão agir em face aos efeitos, as consequências econômicas para o mundo e para o Brasil em particular, a dinâmica de precificação das commodities, a aversão, o apetite ou o equilíbrio ao risco que os agentes de mercado vão contratar e o que é possível projetar para a alocação de capital e para o ambiente de negociações daqui para frente. Gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do Pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Até lá!